amigos, estamos de volta aqui na Think TV no nosso Pense Nisso, esse programa que diariamente acontece aí na sua TV, canais 25 e 525, sempre trazendo convidados especiais, assuntos interessantes e estamos felizes, né? Porque estamos nos aproximando aí do mês de setembro e a Think TV comemorando um ano, Pense Nisso também um ano de sucesso e hoje nós vamos para a entrevista de número 173. Foram 173 personalidades que passaram por esse programa. Falamos sobre saúde, falamos sobre economia, falamos sobre direito, esportes, enfim. Tantos assuntos variados, dos mais diversos segmentos, foram tratados aqui no nosso Pense Nisso. Então, muito obrigado pela sua sintonia e vamos continuar, né? Fazendo o nosso programa e prestando serviço para você. E hoje o assunto é uma prestação de serviço também. Estamos recebendo aqui duas personalidades, o Arnaldo Amoroso e o Lucas de Lima. Arnaldo é velho conhecido. Tudo bem, Arnaldo? Tudo bom. Como é que tá, Dirceu? Tudo em paz. Lucas, obrigado pela presença aqui também, viu? Obrigado também. Bom, esses meninos aqui, eles trabalham com reciclado, né? E hoje, com essa pandemia, nós temos aí um número muito maior de reciclado como tínhamos antes. Mas esse assunto vai ser debatido agora, trazido pelos dois, por essas duas pessoas que têm feito esse trabalho aqui na nossa cidade através da Labore. Labore, o que é, Arnaldo? A Labore é uma cooperativa, ela foi criada em 2013 por um grupo de educadores. A nossa ideia naquele momento foi trabalhar só com projetos socioambiental. Hoje a Labore ela continua trabalhando com projetos socioambiental como capacitação, geração de renda para as comunidades e ela tem o galpão dela de produção que ela trabalha com reciclados. Nós trabalhamos com todo tipo de material reciclado hoje no nosso galpão. E esse galpão fica onde? Fica no Putim, no bairro do Putim. Fica ali próximo a Fundaz, no bairro do Putim. É um galpão muito grande. Nesse galpão era o nosso sonho de dar uma qualidade de vida para esses coletores, né? Nós chamamos eles de recicladores. Então lá ele pode ser bem recebido, né? Nós chamamos lá de centro de reciclagem e lá ele pode receber informação, pode receber instrução do material, ele pode receber instrução também de como ele pode valorizar o material dele. Essa é a grande diferença. Nós gostamos de gerar a renda para essas famílias. E lá ele tem um cafezinho, uma água, ele vai ser recebido muito bem, dignamente. Essa é a diferença hoje da Labore, né? A Labore ela tem dentro do seu projeto socioambiental, ela traz essa qualidade de vida e esse diferencial para esses coletores dentro de São José. Lembrando que São José dos Campos, Dirceu, deve ter cerca de 4 a 5 mil coletores, né, chamados de catadores pela sociedade. E esses 4 mil, com a pandemia, deve ter crescido pelo menos aí 20% das pessoas que ficaram desempregadas, elas também devem estar trabalhando com os materiais reciclados. Foi importante você falar isso porque eu abri o programa dizendo que nós temos mais reciclado hoje do que tínhamos antes da pandemia. Sim. É verídico isso, é verdade? É verídico. Então são duas coisas, né? As pessoas estão mais em casa, estão consumindo mais alguns materiais que rotinamente elas não consumiam, as crianças estão em casas, nas casas, então está gerando muito material reciclado, um pouco mais, né, desse material reciclado. E tem crescido esses coletores, né, os recicladores, porque a sociedade começou a enxergar que isso pode ser uma moeda de troca, um recurso rápido. Então, além do material estar aumentando, os recicladores também estão aumentando. Bom, o Arnaldo ele já é veterano, né, nesse segmento de reciclado,
reciclagem. Inclusive, você teve um trabalho lá no Torrão, né? Torrão de Ouro. Isso, na central de resíduos, centro de triagem, né, no Torrão de Ouro. Só estou dando umas aulas ali. Nós passamos por lá, fizemos um trabalho de educação, fizemos as parcerias com as cooperativas, né, e somos muito amigos e damos um suporte quando necessário, essa troca de intercooperação, né, mas hoje nós temos o nosso trabalho diferenciado, o nosso galpão, né, e o nosso galpão hoje, o nosso centro de triagem está virando referência, né, hoje o Lucas ele é o responsável pela sucata, então tem muitas pessoas em outras cidades nos chamando, né, para reproduzir essa experiência positiva. Bom, então vamos falar com o Lucas. Há quantos anos você está nesse segmento aí, Lucas? 12 anos. 12 anos. 12 anos. Você já teve um depósito também, né? Sim, tive um depósito, né, recentemente, e foi onde surgiu a ideia de pegar, eu em vez de me fazer ter um depósito onde eu trabalhava, exemplo assim, sozinho, né, nós achamos melhor fazer uma junção de trocar experiência e para ensinar aqueles que têm mais dificuldade. E hoje vocês têm quantos colaboradores lá? Diretamente, nós estamos em 10 pessoas, né? Diretamente, que são cooperados. A cooperativa, o mínimo dela é 7, né? Nós somos uma cooperativa de produção e trabalho especializada em materiais reciclados, né? Então, nós temos 10 pessoas que compõem o corpo da cooperativa. E, indiretamente, a gente pode contar com mais de 30 pessoas que trabalham com a gente dentro do bairro, que trabalham com a gente nas suas localidades, porque a nossa intenção é essa mesmo, né? Gerar renda através do material reciclado. Então tem muitas pessoas que guardam o material na sua garagem ou num galpãozinho que tem ali perto ou na sua casa, e nós temos uma estrutura para ir buscar esse material, né? Então são mais de 30 pessoas. Eu já tinha algumas pessoas que a gente já começou a fazer os ecopontos. O Lucas, quando somou, né, nós juntamos o trabalho, ele também trouxe os contatos. Então hoje a gente tem aí, indiretamente, são mais de 30 pessoas que geram a renda através do reciclado. Agora, vocês trabalham aí com quantos coletores aproximadamente que vocês ajudam o nosso a bancar na compra do reciclado? O nosso galpão ali, a gente recebe, mesmo sendo novo o galpão, né, o centro de reciclagem, mas a gente recebe ali mais de 10 pessoas dias, que nós chamamos de carroceiro. Aí tem as pessoas que têm o veículo próprio, né, o carro, nós recebemos muito também. E tem as pessoas, é pouco a rotina, mas tem pessoas que chegam com caminhão, né, com material com caminhão, então deixa pra gente. Então a gente calcula aí os carroceiros, que nós chamamos, né, o qual mais a gente gosta também de trabalhar com eles, porque a gente vê que eles são muito dedicados, né, Lucas, à questão do dia a dia deles, e uma renda muito importante para eles. É em torno de 10 a 15 carroceiros dia que nós recebemos lá no galpão. E é bem retirado, né? Porque você está dizendo Putim, né? Sim. Vocês estão lá no Putim. A Labora, ela tem ideia de um dia expandir para as outras regiões da cidade? Sim, já estamos conversando com isso, né? Alguns, inclusive investidores, né, viu que é um nicho de mercado muito interessante. A gente até brinca que é um mercado que muito tempo não vai acabar, né, Dirceu? Você que conhece também bastante os resíduos, a gente sempre fala que em 50 anos esse resíduo ele vai estar em alta, né? Depois, daqui 50 anos, talvez a tecnologia crie alguma coisa que ou manda para o espaço ou some com esse material, não sei. A tecnologia talvez dê esse problema seja solucionado. Mas hoje é um grande problema o lixo em si, né, e esses resíduos reciclados, eles estão em alta, é um nicho fantástico de investimento. Então algumas pessoas têm procurado a gente tem segurado um pouco, porque
A gente está reestruturando aí vários projetos nossos, mas a gente tem ideia esse ano ainda abrir mais um, e o ano que vem a gente tem aí a ideia de estar em todas as regiões. Eu imagino que o que falta aí no caso, Arnaldo, seria organização e dignidade, não é? Sim, exatamente. Então a Labore vem justamente para isso. Exatamente. Organizar e dar uma dignidade a esses coletores. Exatamente. Né? O Lucas vai falar muito sobre isso, porque o Lucas tem uma experiência muito boa. O galpão dele ficava ali na Vila Guarani, né? Então ele pôde dar um suporte muito grande para aquelas pessoas. E a gente estava no Jardim Americano, então toda a leste, a gente cobria toda a região da leste. A gente pôde, dentro desses anos aí, fazer a pesquisa que esses catadores, cada um tem a sua realidade, né? Um é a mãe que precisa de um rendimento e precisa criar os filhos, então ela, através da reciclagem, ela cria os filhos. Os jovens que não têm emprego, então cada um tem uma história. Só que a história é sempre a mesma, precisa de rendimento para ter essa cidadania. E a Labore, ela veio com essa visão de trazer o rendimento, de trabalhar com esse empreendedorismo, mas trazer a cidadania também através. Esse momento de pandemia nós paramos um pouco, mas nós temos palestras, cursos dentro da Labore, nós temos várias capacitação e essa visão de empreendedorismo, porque esse catador, hoje ele é chamado de catador, ele é muito discriminado pela sociedade, mas ele tem que entender que ele é importante para o meio ambiente e se ele se organizar, ele pode ser um grande empreendedor, ele pode ter um grande rendimento e esse rendimento ele pode ter uma boa estrutura, um bom carro, ele pode sustentar a família dele, então é isso que a Labore passa. Com a experiência que você tem, Lucas, falta o quê? Organização mesmo? Isso, organização, né? E a orientação. O que mais eu vejo, né? Que assim, das pessoas que tem mais assim, vamos dizer assim, o lado financeiro, que às vezes pensa em si próprio e esquece dessas pessoas que são os verdadeiros trabalhadores informal que traz o material para nós, que eles não orientam. Tá? Então isso que é uma coisa que nós estamos fazendo lá. A pessoa, além dela trazer o material para nós ensinamos ela a trabalhar e orientamos elas do que é melhor para ela. Tá? Em todas as partes de cidadania, né? Legal. Bom, o papo de hoje é sobre reciclagem. Nós estamos falando da Labore aqui, os dois dirigentes da Labore, o Arnaldo Amoroso e o Lucas de Lima. Daqui a pouquinho nós voltamos na sequência desse assunto que é interessante, hein? Já já. Muito bem, voltamos aqui ao segundo bloco do nosso Pense Nisso na TINC TV, hoje falando sobre reciclagem, com o Arnaldo Amoroso, também o Lucas de Lima, um assunto que você conhece bem, né? Quem não conhece reciclagem, não é verdade? Tem muita gente que não conhece. Isso, tem muita gente que não sabe lidar com reciclagem. Não, tem muita gente que não sabe, ou não gosta, ou acha que não é importante. Acha que não é importante. Então nós temos aqui na nossa cidade uma das únicas cidades, né? São poucas as cidades como São José dos Campos que você tem o lixo orgânico e o lixo reciclado. Sim. Né? Tem muitas cidades aqui na nossa região que infelizmente eles juntam os dois. Juntam tudo e vai para o aterro. Exatamente. E aqui não. Aqui há a coleta reciclada e a coleta orgânica. Isso. Só que muita gente, infelizmente, as donas de casa, né? Elas colocam o orgânico junto com o reciclado e contamina tudo, não é isso? Exatamente. Como é que funciona isso? Nós somos uma cidade madura, né, na questão da reciclagem. Desde 87, se eu não me engano, existe a separação desses materiais. Mas mesmo assim, ainda a população ainda mistura, contamina o material reciclado, coloca material orgânico junto com o material reciclado. Então a nossa reciclagem ainda está ruim,
e a população ainda tem feito corpo mole, né, para resolver esse problema. A população ela não entendeu ainda que a reciclagem, além de ser dinheiro para o município, essa reciclagem retorna para ela em benefícios de qualidade de vida, né? Se você for extraindo da natureza esses recursos, uma hora a natureza vai cobrar, como já está cobrando, né? Todo esse momento que a gente está passando de catástrofes, tudo a natureza que tem retornado para o ser humano toda essa degradação que tem sido feita. Arnaldo, você que tem essa experiência lá também na Central, atualmente quantas toneladas de lixo são recolhidas por dia, reciclado? Ultimamente nós não temos acompanhado lá, porque o período da epidemia deu uma parada, né? Eles pararam 100% e agora que eles estão retomando as atividades. A última informação que eu tinha, que nós estávamos de 7% a 10% da reciclagem do município. O município hoje são 500 toneladas dia de material, né? E aí do geral. E aí nós estávamos no reciclado, era 80 toneladas dia, e nós estávamos de 8% a 10%. Com essas mudanças... 80 toneladas por dia de material reciclado. Sendo que 10% isso conseguia recuperar. E o restante aí ia para o aterro. Isso, ia para o aterro. A central, né, de resíduos, o centro de triagem, é gerido pelas cooperativas, né, e as cooperativas fazem o que podem, mas tem pouca estrutura. Então, utiliza a estrutura da Urban, galpão, estrutura da Urban, e as cooperativas utilizam as pessoas para fazerem a triagem é manual, né? Então, conseguia chegar aí 10% do material triado, né, para vender esse material. Falta investimento, falta capital de investimento, né? Quando eu estive por lá, a gente tentou muito fazer esses contatos, trazer financiamentos, investimentos, material, automatizar. Então a gente encontrou naqueles momentos bastante barreiras, né, e bastante dificuldades. Talvez depois epidemia, né, ou talvez o ano que vem, consiga trazer para São José esses investimentos. Aí sim, de repente a gente passe de 10%, mesmo 10% sendo pouco a quantidade, Dirceu, ainda é recordista no estado, né? A gente até brinca, né, que esse pouco enche os olhos de muitos municípios. Tem município que está em 0%, está em 1%, então São José dos Campos chegou a 10% do material reciclado dela. Só para você entender, o Lucas vai falar sobre isso, o Arnaldo também, está falando aqui de 80 toneladas de reciclado por dia em São José. A cooperativa que está lá na Central, ela consegue absorver isso, 10%. Então são 8 mil. Isso. 72 toneladas vão para o aterro. São 72 toneladas por dia de dinheiro que é enterrado. De dinheiro, de material que vai ser prejudicial para o próprio município. A gente está falando de qualidade de vida, de sujeira, e principalmente que o nosso aterro ele tem uma vida útil, né? Essa vida útil está quase se acabando. E nós temos poucos espaços aqui em São José para construir um aterro como nós temos. Então, quem vai ser prejudicado é a população. Bom, a princípio falaram que esse aterro ele conseguiria sobreviver até 2020. Sim. 2020 nós já estamos. Chegou. Ele deve ter uma sobrevida aí de mais uns 2 anos a 3 anos, fazendo os arranjos, né? Que hoje foi ocupado um outro espaço da central, né? Do centro de triagem ali, e aí vai ocupando esses espaços e vai se reinventando
para poder atender a Mas população. chega uma hora que vai para a tampa, né? Aí não tem mais. Estamos quase já, é uma coisa para se pensar. As autoridades, as ONGs, com certeza estão mobilizando, né? Cada um tem sua parte nisso. O que nós, como cooperativas de reciclado, que nós estamos fazendo, a gente sabe que ajuda São José, mas ainda é pouco, né? Ainda é pouco pelo dano que a gente pode sofrer e a gente pode ser bastante prejudicado como joseense que somos. Nós temos uma usina de lixo aqui na cidade de Jambeiro, Sim. né? Que recebe o lixo de várias cidades aqui da região e também no litoral, Ilhabela, Caraguatatuba. E ali é uma fonte de dinheiro maravilhosa, né? Sim. Porque o que as prefeituras pagam para vir despejar o lixo aqui, em Jambeiro, é muita grana. Lá é um aterro que recebe, né, outras cidades, outros municípios, né? Mas o lixo de São José dos Campos não comportaria lá em Jambeiro. Não comportaria, e também, né, acaba não sendo inteligente a nossa opção, né, Dirceu? Ô Lucas, e essa pandemia, como é que ficou a situação do catador? Para nós, eu sempre falo para as pessoas, né? Nós não tivemos assim, nos primeiros 10 dias, que foi de mais dificuldade, né? E depois com uma abertura assim, mais flexível que teve, então tudo começou já a andar normal, porque assim, na realidade, o lixo, que nós chamamos que é o reciclável, ele continua. E a gente viu que era a renda que a população, né, que são recicladores, nós tínhamos, né? Então o jeito foi trabalhar e se reinventar e se precaver com a pandemia. Então nós não sentimos muito, não deu assim para sentir, porque a gente viu que assim, infelizmente, enquanto tiver pessoas, vai haver lixo. Enquanto haver lixo, vai haver trabalho. E hoje, Arnaldo, quais são os reciclados mais rendosos que nós temos aí? Por exemplo, o vidro descarta, né? Nós pegamos. Até completando o que o Lucas falou, né? Na pandemia, no início, nós ficamos em maus lençóis. Tudo parado, as empresas que compravam, elas pararam, tudo parou, né? E a gente não sabia para onde a gente ia. Depois de 10, 15 dias, a gente se rearranjou, né? Então nós não trabalhávamos com todos os materiais, a gente passou a trabalhar com todos os materiais, né, Lucas? E aí a gente conseguiu sair dessa crise. Então hoje nós trabalhamos com vidro. O vidro financeiramente talvez não seja vantajoso, mas para o impacto ambiental ele é muito importante, porque um vidro ele demora 400 anos para se decompor. O vidro, nós estamos extraindo muito vidro da natureza, e a gente não está pensando que uma hora vai cobrar. Mas o coletor, ele tem interesse em pegar o vidro e levar para você? Sim. Tem muito interesse, até porque os vidros estão espalhados por São José, as adegas, lanchonetes, bares, geram muito, e eles tinham dificuldade de achar quem comprasse. Nós compramos, nós temos o contato direto com as empresas de vidro, então nós conseguimos pagar melhor do que o mercado, né? Inclusive, a maioria dos nossos materiais a gente tem um contato direto com os melhores pagadores, e a gente diminui a nossa margem de lucro e repassa essa margem de lucro para esses catadores. Então a gente paga melhor, paga bem. Então a gente tem recebido muita gente com muito vidro, né? Então hoje é o vidro, o alumínio, Isso. papelão.
cobre, metal, né, o inox, tem o plástico, plástico, todo né, tipo de plástico, todo tipo de plástico, chumbo, né, então são os materiais que a maioria todos são recicláveis, né, e tem aquela cadeia que dos mais caros, né, e os mais baratos, né, até pegando uma canja, né, nesse do vidro, o que precisa, às vezes, na parte de vidro que a gente vê muito, que as pessoas veem muito jogado, é incentivo. Tá? O que dá pra gente ver, a gente que está na área trabalhando, nós vemos que precisa de mais incentivo das pessoas maiores com o vidro, né, como seria dos nossos governantes, né, porque o vidro, assim, é um dos materiais mais baratos mesmo que tem. Mas foi o que o Arnaldo falou, mas está acabando com a natureza. É verdade. O impacto ambiental dele é horrível. Outra pergunta, Arnaldo. Nós falamos na vez passada, quando você aqui esteve, sobre o óleo de cozinha, né? Sim. A Labore começou trabalhando com óleo. Sim. E agora ela expandiu. Exatamente. O óleo também nós compramos. Comprou óleo. Sim. Você até deu uma aula aí aquela vez, falando sobre a irresponsabilidade de você jogar o óleo na pia, na verdade, contaminar. Como é que é essa história? Repete aí pra gente. Vamos lá. O óleo também, o impacto dele é muito grande, né? O óleo é o grande vilão da água. São José dos Campos, nós temos vários rios que banham São José, mas o mais conhecido é o Paraíba, né? Eu tive a oportunidade de nadar no Paraíba, o Lucas também conhece muito bem. Eu que sou de São José, tive a oportunidade de nadar, de pescar com a minha família, né? E hoje o Paraíba é impossível, né? Nós pescarmos ou nadar ou chegar até perto dele, porque o mau cheiro é muito grande, aquela espuma do Paraíba é horrível, né? Mal cheirosa. Peraí, é um assunto interessante, eu vou chamar mais um intervalo comercial e daqui a pouquinho voltamos para esse assunto sobre o Rio Paraíba e esse óleo que contamina, né, gente que joga o óleo de cozinha na galeria de água pluvial, contamina a água, enfim, é uma situação muito séria que você precisa saber. Já já, aqui no Pense Nisso. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso Pense Nisso na Tink TV, hoje falando sobre reciclagem e trazendo aqui duas pessoas que manjam de tudo sobre reciclagem, que é o Arnaldo Amoroso e o Lucas de Lima. No bloco anterior, o Arnaldo estava falando sobre o óleo que é jogado na rede pluvial e, consequentemente, ele vai para o rio. Né? Rio, pro ralo. E por isso muita gente jogou óleo e ele não pôde mais nadar no Rio Paraíba do Sul, é isso? E nem pescar. Nem pescar. A gente que gosta de pescar, né? Nem pescar. Como eu estava falando, né? O Rio Paraíba tem uma importância para a gente muito grande. E vários rios, nós temos várias fontes em São José. Aquela espuma, aquele mau cheiro, boa parte é o óleo. Nós temos um bom saneamento básico, inclusive, em São José dos Campos, né? Então aquele mau cheiro, aquela espuma que tem no Paraíba, Dirceu, é o óleo. Nós geramos média de 150 mil litros todo mês de óleo em São José dos Campos, né? A gente estava em média de 120 mil, mas com essa pandemia as pessoas estão mais em casa. Então eles estão consumindo mais fritura, estão gerando mais o óleo. Então nós estamos entre 140 a 150 mil litros todo mês. E a gente consegue recuperar desse óleo cerca de 60 a 70 mil litros apenas. O resto é tudo ralo, esgoto, os condomínios entopem lá o esgoto do condomínio, aí tem que chamar os especializados para desentupir, aí fica mais caro o condomínio, os prédios. As pessoas veem muito o trabalho da Sabesp,
quebrando lá e desentupindo, aquilo lá, a maioria é gordura, né? Então, prestem atenção. Quando você vê a Sabesp tirando a tampa do bueiro e desentupindo, vá lá dar uma olhada, aquilo ali é gordura, que a gordura ela junta com plástico, junta com fralda, com pano, e ela cria uma plasta, que aquela plasta é impossível ela dissolver. E essa dona de casa que está nos assistindo aqui, normalmente, não pode fazer isso não, viu, senhor? Pode não. Não faça isso. Não, a dona de casa que não tem conhecimento, ela pega uma panela, né, do óleo usado, despeja aquela panela de óleo numa garrafa PET, certo? Isso. E ela diz, bom, eu estou colaborando com o meio ambiente. Não. Só que aí ela vai lavar aquela panela na pia. Né? Aquele óleo que está na panela, aquele resto, o restinho, já contaminou. Exatamente. E qual é o procedimento aí nesse caso? Então, o certo é você pegar o óleo, né, coa ele se quiser e joga num recipiente. Aquela borra, né, alguns chamam de borra, outros de farinha, mas aquele resto de uma fritura, de um peixe, ela limpa também e coloca num potinho separado. Não jogue no ralo ou não jogue no material reciclado, porque se jogar no material reciclado, contamina todo o material. E esse material reciclado que vai para os coletores, eles não conseguem aproveitar mais. Então coloca num material diferenciado e chame as pessoas especializadas para trabalhar com isso. No caso, a Labore é especializada. Se quiser doar o óleo para a gente, doe o óleo e doe essa sujeira também, porque a gente tem todo o tratamento, a gente faz o tratamento desse material, sabe como lidar, e nós mandamos direto para a usina. Essa usina faz biodiesel. Aconselho também a dona de casa nunca fazer sabão. O sabão caseiro não é reciclagem, porque você pega o óleo que contamina. Então, 1 litro de óleo, ele contamina 20 mil litros de água. Chega até 1 milhão de contaminação, porque depende desse óleo. Esse óleo pode estar misturado com outras coisas, outros produtos. 1 litro? 1 litro. 1 litro, se não contaminar nada, ele contamina 20 mil litros de água. Então, ela vai pegar esse óleo, doa pra gente e doa a sujeira também. E nunca faça sabão. Você pega o óleo, você mistura soda cáustica, detergente, álcool, um aromatizante ali para ficar cheiroso. Mexe tudo, faz o sabão e devolve tudo para a natureza de novo. Nós temos, Dirceu, menos de 3% de água potável no mundo. E desses 3%, nós temos menos de 1% de água alcançável. Então, nós estamos gastando essa água e não repomos essa água. Natureza, né, a gente devolve a água suja. É tratado, mas nem toda a água que a gente usa é tratada. Nós estamos acabando com a água e um dia isso vai fazer falta. Em alguns países, inclusive, já não tem mais água. A água é ouro. Com certeza. Lucas, e esses coletores que trabalham com vocês, qual é o trabalho de força, de psicológico que vocês transmitem a eles? Eu acho que assim, é o que ele fazer principalmente com o dinheiro. Porque a dificuldade de muitos deles é o alcoolismo. Porque infelizmente a facilidade do material e a facilidade deles fazerem a renda para sustentar o vício, né? Então nós trabalhamos assim, eu particularmente eu tenho assim uma questão assim um pouco religiosa, que eu trabalho muito em cima disso daí, para que eles saberem o que fazer com o dinheiro, para eles pensarem no próximo, pensarem no filho, pensarem nos pais, pensarem na mãe, né? Porque a facilidade do dinheiro, então, ajuda na facilidade da bebida alcoólica, o que mais e às vezes eles usam. Então isso eu trabalho bastante
com eles sobre isso daí, porque por que não comprar um litro de leite, um iogurte, e você comprar uma bebida alcoólica que está prejudicando você, prejudicando a família, a sua mãe, o seu pai está chorando porque você está se alcoolizando, está fazendo eles sofrer. Então isso é uma coisa que eu trabalho bastante em cima, né? Porque infelizmente eles encontraram essa facilidade, né, no reciclável, porque é um lixo comum jogado na rua. Então toda vez que a gente passa perto de às vezes de um saquinho assim de lixo, de reciclável, né, que a gente já fala assim, o dinheiro jogado ali. Então eles já se habituaram, já aprenderam a isso também. Então é uma coisa que eu trabalho em cima nesse social com eles. Mas esse amparo psicológico é muito importante, né, Arnaldo? É muito importante. Nós somos seres interligados, né? Ninguém é sozinho, ninguém é uma ilha, ou não consegue ficar sozinho por muito tempo, né, nesse mundo. Então a gente tem que saber que dentro dessa cosmovisão, né, e o ambiental traz uma cosmovisão, que somos todos interligados. Uma pessoa que tem um problema de alcoolismo, drogadicção ou problema social mesmo, que não consegue ter rendimento para alimentar a família, isso também atinge a gente, né, Dirceu? E a gente, como seres humanos que tem uma estrutura boa, um centro de reciclagem, nós fazemos o rendimento ali econômico deles também, mas também o social. Então a gente não deixa, né, Lucas, de parar alguém, de falar, de dar um encaminhamento, de dar um conselho, porque essas pessoas, quando vai procurar a gente no nosso galpão, ele tem um motivo, né? Ele tem um motivo de ir vender o material para fazer o rendimento. E muitos deles procuram a gente querendo sair desse momento dele, de alcoolismo, de droga. Então a gente acaba fazendo social e acaba ganhando muitas pessoas para um outro projeto de vida, né? Bom, nós falamos aqui sobre vidro, falamos sobre alumínio, papelão. E o eletroeletrônico? A Labore também atua nesse segmento? Sim. Hoje não é a nossa base, né? Mas a gente recebe muitos televisores, muitos materiais, né? Hoje eu acho que a gente deve ter por média de 1 tonelada mês, né? 1 tonelada mês de material eletroeletrônico. A Labore é muito recente com esse material, mas a gente já recebeu muitas placas de computadores, muitas pilhas, muitas caixinhas dessas TV a cabos, né? Roteadores. Então, e a gente fez esse tempo atrás uma parceria com a Receita Federal. Eles encaminharam para a gente toneladas de materiais apreendidos para descaracterizar, quebrar esse material, né? Ele não pode voltar para o mercado, então a gente tem uma estrutura para descaracterizar esse material. Ah, legal. Então as empresas o procuram também para fazer a doação de material. Sim. Era inclusive uma empresa aduaneira que fez uma parceria com a Receita Federal para destruir o material. Então nós recolhemos esse material, descaracterizamos e depois demos o relatório para a Receita Federal e para essa empresa. Esse tipo de parceria tem surgido bastante. A gente tem várias parcerias engatilhadas, desde ONGs que precisam gerar recurso. Nós temos várias ONGs que têm feito uma parceria com a gente para recolher o material e vender para a gente para gerar recurso para a própria ONG, tem dado muito certo. E parceria com as empresas, né? Então nós conseguimos descaracterizar esse material, mandamos o relatório. Quando é computador com informação sigilosa, nós destruímos o HD, mandamos esse relatório todinho para eles, porque tem empresa que tem o acervo dentro do HD, né, Dirceu, que ele não pode ser repassado. Então nós fazemos essa descaracterização
e depois devolvemos em relatório e o rastreamento também, né? Dizendo o material foi recebido, foi encaminhado e nós demos o destino correto para esse material. Legal, Arnaldo. Belo papo aqui, parabéns à Labore, parabéns ao trabalho que vocês estão fazendo aí em prol desse nosso meio ambiente. E a Labore, repetindo, fica lá no Putim? Isso, fica no Putim, no bairro do Putim, Rua Betim, 114. No caso do óleo, se alguém quiser entregar o óleo, vocês buscam Isso. também ou só... Nós buscamos, pode ligar para a gente. Tá. Se quiser entregar lá no nosso prédio também, pode levar lá para a gente. E todo o material, essas empresas que de repente tem um material que precisa entregar ao ponto e não sabe o que faz, nós temos caminhão também, nós podemos Vocês são recolher. o PEV do reciclado. Nós somos um PEV itinerante. Legal. Arnaldo, obrigado pela sua presença aqui, pela sua participação no programa, obrigado também ao Lucas, aos nossos amigos ali. Eu que agradeço. Quem é o nosso amigo aqui? Anderson. Nós temos o Anderson, ele é diretor também. Nós temos a Adélia ali, que ela é diretora, a nossa secretária, ela que organiza a nossa vida. Legal. Então tem uma moçada aí atuante nessa área do reciclado aí. E mais uma vez obrigado pela participação e voltamos a falar mais vezes, porque reciclado é um assunto do momento, é um assunto de meio ambiente e as pessoas precisam saber como é que nós estamos atuando nessa área. Por enquanto, a Labore está fazendo um trabalho maravilhoso, mas por enquanto o nosso reciclado aqui ainda falta bastante para tentar chegar no bom, né? Isso. Primeiramente nós que agradecemos, né, porque é importante a gente conscientizar e falar desses assuntos que de repente a população desconhece ou passa desapercebido no dia a dia, né? Nós gostaríamos muito que São José dos Campos fosse uma cidade recicladora. Mais do que isso, uma cidade que entendesse a importância da sustentabilidade do meio ambiente. A gente está longe disso. Mas eu acho que cada um fazendo a sua parte, a gente consegue aí aumentar esses números, esses dados, e a gente consegue fazer uma cidade melhor para todo mundo. Legal. Uma próxima entrevista com o Arnaldo, ele vai falar sobre logística reversa. Isso. Uma próxima. É importante. Muito obrigado, Arnaldo. Obrigado, Lucas. E é isso aí. Com o Lucas e Arnaldo, nós vamos colocando um ponto final em mais uma edição do nosso Pense Nisso, aqui na Tink TV, onde hoje nós falamos sobre reciclagem. Muito obrigado pela sua audiência. E amanhã, 10 da noite, de volta aqui na Tink para mais um programa, mais um entrevistado interessante, mais um assunto que com certeza você vai gostar, como gostou desse papo de hoje sobre reciclado. Um abraço e até lá.